Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula do nosso projeto Educação Conectada aqui no YouTube. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam se cuidando, tomando as prevenções necessárias contra o Covid-19 ou a Covid-19 e também que estejam fazendo todas as tarefas propostas pelos seus professores. Isso é muito importante para que nós possamos minimizar os prejuízos que a pandemia poderia vir trazer para o nosso aprendizado. Ok, pessoal? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Educação Física com o seguinte conteúdo: Danças do Brasil de matrizes africana e indígena, origens, saberes e práticas, locais de realização, passos, personagens, fantasias, variações rítmicas gerais. Então, muitas coisinhas sobre essas danças que trazem a identidade alegre que tem o nosso Brasil. Ok, pessoal? Antes de iniciarmos, gostaria de mandar um abraço para todos vocês, alunos da nossa rede municipal, e também para o nosso amigo Danley, que sempre deixa as nossas aulas muito mais acessíveis através da Libras. Vamos iniciar nossa discussão? Bom, inicialmente, trouxe aqui para vocês esta imagem, que retrata o Brasil como sendo um país multicultural. O que é isso, professor? Nós iríamos falar hoje sobre danças. Por que o senhor está falando sobre multiculturalidade? Bom, porque tem tudo a ver. As danças do nosso país, isso que foi surgindo e trazendo a nossa identidade, surgiram a partir das diversas culturas que entranharam aqui no nosso Brasil. A primeira delas, claro, a dos indígenas, o primeiro povo nativo aqui do nosso território, que foram chamados de indígenas pelos portugueses que chegaram aqui em 1500. Então, em 1500 você já tem ali os nativos do nosso país, que são os povos indígenas, e já tem também os portugueses. Depois vieram os africanos, trazidos para cá como escravos pelos povos portugueses. E aí, se você for buscar. São vários países do continente africano em que pessoas vieram para se tornar escravos. Então você já tem aí diversos povos formando a nossa cultura. Além dos outros migrantes também, europeus, que vieram em forma de colonizadores tentando se aproveitar do nosso território. Então são muitas culturas juntas que trazem a identidade cultural que o Brasil tem hoje. Por isso essa imagem, ela retrata muito bem essa multiculturalidade, povos de diversas raças, etnias, ok, pessoal? Bom, não só a multiculturalidade é presente no nosso país, tem um outro termo também que pode resumir bem, que é a interculturalidade. Além de multicultural, o Brasil também é intercultural. E o que isso quer dizer? Bom, aqui eu trago para vocês estas definições. Então, multicultural, como eu já havia falado, muitas culturas. Mas por que ele é intercultural? Porque há envolvimento entre as culturas. Não ficam as culturas, por exemplo, dos povos africanos isoladas em um lugar, a cultura dos indígenas isolada em outro lugar, a cultura dos europeus isolada em um certo lugar. Não. O nosso Brasil é um país onde essas culturas se misturam, elas se juntam, elas se envolvem, fazendo dele um país também intercultural, onde há envolvimento entre essas culturas. Então você tem festas, você tem danças que surgem a partir da junção dessas culturas. Por exemplo, as festas juninas. As festas juninas que são iniciativas de povos europeus sofreram diversas influências também de povos indígenas e também dos africanos, onde você coloca ali diversos passos, coloca, por exemplo, danças como a ciranda, que também são colocadas hoje em dia nas festas juninas. Então, essas junções, esse envolvimento que nós temos entre as culturas, tornam o Brasil um país intercultural, como você pode ver, por exemplo, nessa imagem, vários povos juntos que formam a nossa cultura.
A partir disso, nós podemos entrar agora nas danças, que são iniciativas principalmente, né, das culturas indígenas e africanas, que se tornaram muito fortes aqui no nosso Brasil. Bom, como vocês podem ver aí nessas imagens, eu trouxe aqui essas formas da gente avaliar como são parecidas algumas coisas que estão presentes nas danças que nós temos atualmente no nosso país, com situações, né, que são retratadas de muitos séculos atrás, como por exemplo aqui, ó, a capoeira, onde você pode ver esse pessoal reunido aqui, né, em um ambiente que parece ser uma praia e praticando a capoeira. E também aqui algum ritual sendo praticado, pelo que parece, por povos africanos que foram trazidos para cá como escravos. Então veja como essas imagens elas se parecem. Apesar de serem de cenas diferentes, de épocas diferentes, você pode notar que esse formato aqui da capoeira, ele parece muito com esse formato aqui que nós temos desse ritual feito por esses povos. Então nós podemos ver aí que essa iniciativa da capoeira ela não é de hoje. Ela vem de uma origem de povos que chegaram aqui no Brasil há muito tempo atrás. Essa outra imagem, como você pode notar, que é até uma imagem de uma festa junina aqui, onde algumas pessoas estão praticando a ciranda, que se parece muito com a organização que nós temos em alguns rituais indígenas, como vocês podem ver aqui nessa primeira foto. Principalmente o fato de se colocarem em círculos, darem as mãos e cantarem, marcarem ali passos de suas danças, né, de forma bem parecida. Tá bem, pessoal? Então, nós podemos ver que essas danças ela têm uma origem dos antepassados, né? Nossos antepassados indígenas e também africanos. Então, eu trouxe essas duas imagens, essas 4 imagens, na verdade, né, de duas coisas que se parecem muito, e agora nós vamos entrar de fato nas danças que têm origem indígena e africana e os ritmos, né, como são as vestimentas, como são os instrumentos que são utilizados para marcar, né, o passo, o ritmo dessas danças e se tem alguma história por trás de cada uma delas. Então eu trouxe aqui a primeira delas, como eu já havia comentado, a ciranda. A ciranda ela é marcada por essa forma de se colocar em círculo, com muitas roupas bem coloridas e também, principalmente por parte das mulheres, vestidos com muitas saias que possam criar um certo movimento enquanto está sendo praticado. Em relação ao ritmo, né, de como são tocados, com quais instrumentos, né, você tem um ritmo aí muito marcado por uma batida grave principal. Tum! Essa batida marca a colocação de pernas. A roda da ciranda vai avançando. Um ritmo mais ou menos desse estilo assim, ó. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tum. Perdoem pelo meu exemplo bem atrapalhado, mas só para você entender como é essa marcação do ritmo da ciranda. Eu não posso colocar aqui para vocês um vídeo, porque isso pode trazer aí direitos autorais, e aí o nosso vídeo ele poderia ser excluído. Então, por isso que eu tentei fazer para vocês essa marcação. Então, essa marcação mais forte, né, é onde todo mundo, de uma vez só, tem que avançar o seu pé direito ou esquerdo, tá certo? À medida que a roda vai girando. Então, é um ritmo muito marcado por tambores, principalmente esse tambor aqui, né, que em alguns lugares pode ser chamado de surdo. Tá certo, pessoal? Ele é que marca o avanço das pernas, né, na batida mais forte. Tum! E também tem alguns outros instrumentos que podem ser colocados, como esse aqui, que é a caixa, ou taró, como é conhecido em alguns lugares, que tem uma batida um pouco mais aguda, né, faz um tá. E também pelo ganzá, esse objeto aqui, né, que faz um barulhinho tic, 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 que também dá marcação e o envolvimento ali entre as pessoas antes da batida final. Tum! Né? Então é um ritmo bem bonito. Depois você pode ir no YouTube e tentar procurar algum vídeo que trate ali da ciranda. Você vai ver que é um ritmo muito bem definido, muito bonito e uma dança também que chama muita atenção, né? Tanto pelas vestimentas como pelo envolvimento com que as pessoas a realizam. E sua história? Acredita-se que ela tenha surgido aqui no nosso estado, em Pernambuco, mais precisamente na ilha de Itamaracá. E como ela surgiu, professor? Bem,
Acredita-se que tenha sido da seguinte forma. Lá, uma grande atividade nessa ilha de Itamaracá é a pescaria. Né? Então, antigamente, os pescadores saíam para os rios e tudo mais, né? E passavam muitos dias fora para poderem retornar com o resultado da pesca. Então, enquanto eles estavam em sua jornada, o pessoal que ficava em casa se reunia para fazer alguns rituais, fazer as suas preces e orações para que todos os pescadores voltassem em segurança. E aí eles se reuniam, principalmente em círculos, como vocês podem ver nessa imagem aqui da ciranda, né? E tocavam esse ritmo, que até então não era conhecido como ciranda, né? Ele recebeu esse nome já depois. Tocavam esses ritmos e as pessoas ficavam cantando e se divertindo, e também, enquanto cantavam e se divertiam, faziam suas orações para que eles voltassem em segurança. Tá certo, pessoal? E isso tem muitas semelhanças com o que faziam, por exemplo, os povos indígenas, em que muitos saíam também para pescar, para caçar, para trazer o sustento para a aldeia, enquanto alguns outros ficavam em suas casas e em alguns momentos se reuniam para fazer esses rituais, fazer suas preces para que os pescadores e os caçadores pudessem voltar em segurança com o sustento da aldeia. Então veja como tudo é muito ligado. Então, uma outra dança também muito característica de uma região do Brasil, o carimbó. O carimbó, assim como na ciranda, ele reúne várias pessoas, porém ele tem um formato um pouquinho diferente. Em vez de se colocarem em círculos, como na ciranda, geralmente você tem casais que formam duplas e essas duplas desenvolvem a dança entre si, tá certo, pessoal? Mas se parece muito com a ciranda pelo colorido das roupas e também pelas saias longas que as mulheres utilizam, né? E o balanço que elas conseguem fazer com essas roupas, que deixam o ritmo muito mais vistoso, tá certo, pessoal? Ela é natural também de povos indígenas, principalmente ali da região amazônica, no estado do Pará e alguns estados ali próximo do Pará. Então, também parecido com a história da ciranda, né? Onde muitos povos se reuniam, enquanto alguns integrantes da comunidade indígena estavam fora, eles se reuniam para fazerem suas preces e pedir que eles voltassem em segurança. Muitos instrumentos utilizados aqui no carimbó. Nós temos esse tambor, que é muito conhecido em alguns lugares por atabaque ou timba. Temos aqui também as maracas e esse instrumento de corda chamado de banjo, muito utilizado também, né, na música country dos Estados Unidos, que é trazido como influência também para o ritmo do carimbó. Ok, pessoal? O maracatu, também natural aqui do nosso estado de Pernambuco. Enquanto a ciranda e o carimbó, eles têm muito mais semelhanças com a cultura indígena, o maracatu, principalmente o maracatu rural, que é esse que está sendo retratado aqui nesta imagem, ele tem muito mais semelhanças com o que nós vemos dos povos africanos. Nós temos aqui no maracatu rural essas roupas coloridas, você tem aqui esse personagem muito marcante no maracatu rural, que é o caboclo de lança, que ele representa como se fosse a luta dos trabalhadores rurais em busca de terra, em busca de direitos. Muito semelhante com o que os povos negros, tá certo? Principalmente dos povos africanos que vieram ao Brasil, tiveram que lutar, porque por muito tempo ficaram escravos e quando deixaram de ser escravos, eles não ficaram, né, em pé de igualdade com outros povos que tinham aqui no Brasil. Eles não tinham terra para trabalhar e trazer o sustento para a sua família, né? E isso dificultou muito as suas vidas. Tiveram que lutar, né, buscar pelos seus direitos. E isso é muito retratado no maracatu rural, que tem vários personagens. Você tem o personagem do rei, da rainha, da duquesa e também, como você pode ver nessa imagem, dos caboclos de lança, que representam a luta dos trabalhadores rurais, a luta também dos escravos em busca de melhores condições de vida. Então, é uma dança que reúne muita coisa e eu lhe aconselho a, quando você sair dessa aula, buscar um pouquinho no YouTube vídeos sobre o maracatu rural.
é bem diferente, mas eu acredito que todos vocês devem gostar muito, né? É muita energia, principalmente para quem toca e para quem está também participando, fazendo essas danças. Os principais instrumentos utilizados, os tambores, né? É uma marcação muito forte nos tambores, tá certo, pessoal? É um ritmo bem barulhento. Ele é muito conhecido lá na cidade de Nazaré da Mata, aqui em Pernambuco, e quando ele começa a ser tocado, em quase toda a cidade dá para ouvir. É um ritmo que tem muita energia, são muitos tambores juntos sendo tocados muito fortes e chama a atenção de toda a cidade quando se inicia. Tá certo, pessoal? Tanto pela energia que é colocada nos instrumentos, como também aquelas colocadas pelos artistas que estão fantasiados e dançando. Então, mais uma dica cultural para vocês. Busquem pelo maracatu rural, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por fim, eu trouxe também a capoeira, que eu já tinha trazido um pouquinho dela no início da nossa aula. A capoeira, ela é também de origem de povos, né, indígenas não, me perdoe, né, dos povos africanos, principalmente aqueles que se colocavam em quilombos, que eram locais onde eles se refugiavam quando conseguiam escapar das grandes fazendas, onde eles eram tratados como escravos. Então, quando eles chegavam nesses quilombos, eles tentavam, né, minimizar o sofrimento que estavam tendo com alguns rituais, danças, brincadeiras. E uma delas que ficou muito forte foi a capoeira, né? Ela parece como se fosse uma luta, mas ela é muito marcada também por instrumentos musicais. E cada um dos movimentos, apesar de se parecerem com movimentos de uma luta, eles são sincronizados com o que está sendo tocado nos instrumentos. Instrumentos esses que podem ser muitos, né? Você tem aqui o berimbau, né, que é o principal deles, junto com o pandeiro. Mas muitos outros podem ser colocados também, como o atabaque, o agogô, a baqueta que você utiliza para manusear o berimbau, né, o cachixi, né, e vários outros. Pode ter também o ganzá, aquele que eu falei também que tem na ciranda, onde você balança ele. Tá certo, pessoal? Então, todas essas danças, capoeira, maracatu, que são mais parecidas com danças de origem, né, dos povos africanos. Você tem também o carimbó e a ciranda, que se parece muito com a cultura, né, dos povos indígenas, mas também tem diversas outras danças que você pode também fazer uma pesquisa depois, que você vai ver que tem influência tanto de povos africanos ou de povos indígenas, e às vezes até dos dois juntos, como nós podemos perceber em algumas dessas fotos que nós vimos na aula de hoje. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e, mais uma vez, eu vou sugerir, busque no YouTube, certo? Eu não pude colocar aqui para vocês verem, porque senão o nosso vídeo poderia ter algum problema. Mas busquem no YouTube, né, pelo maracatu rural, pela ciranda, pela capoeira, pelo carimbó e também por outros ritmos que vocês acabem descobrindo na aula de hoje, que são de origem africana e indígena. Isso vai fazer você perceber como é rico em cultura o nosso país. Bom, espero que tenham gostado das aulas de hoje, façam bem as suas atividades, bons estudos e até a nossa próxima aula.